meus amores, tudo bem com vocês? Vamos iniciar nossa aula hoje com muito amor no coração. Eu gostaria de agradecer o retorno das famílias que estão me mandando as atividades das crianças. Agradeço vocês também, meus pequeninos, porque vocês estão de parabéns, conseguiram fazer algumas atividades, estão, muito bom. Eu quero contar para vocês hoje uma história sobre as vogais. Nós começamos a falar dessas letrinhas ontem e hoje a Pro trouxe aqui uma história da escritora Rosimeire Souza. Ela escreveu uma história sobre as vogais e nessa história conta que tinha uma letrinha muito triste no reino das letras, a letrinha A. Ela ficava andando de um lado para o outro e estava triste porque não tinha ninguém para brincar e ela se sentia muito sozinha. Mas certo dia apareceu no reino das letras o lápis. E o lápis ele era muito inteligente, ele escrevia muitas coisas. E esse lápis resolveu ajudar a letrinha A. Começou a fazer vários rabiscos. Rabiscava para lá, rabiscava para cá. E o A pensava, o que será que esse lápis está fazendo? E o lápis fez a letrinha E. O A ficou tão feliz que logo foi ao encontro do E e deu um abraço nele. Mas o A achou que ainda era pouco, porque não dava para formar quase nada com o A e o E. Não dava para formar uma palavra. Foi então que o lápis voltou, porque ele sabia fazer muitas coisas, e fez um risquinho, voltou, deu um risquinho dali, deu um risquinho daqui. Viva! Uma letrinha comprida o lápis fez. E essa letrinha comprida é a letrinha I. As vogais A, E e I resolveram chamar o lápis mais uma vez. E ele apareceu para ajudar. Ele fez uma bolinha, fez um risco em formato de círculo. Foi aí que surgiu uma outra vogal, que é a letrinha O. Agora já tinha 4 letrinhas: o A, o E, o I e o O. Eles logo se tornaram muito amigos e começaram a brincar e tentar formar palavras. Para o espanto de todos, o O não queria ficar ali. Ele não queria ficar junto com as outras vogais e pediu para o lápis trazer o seu amigo. Será quem é o amigo da letra O? Esse amigo da letra O foi desenhado bem rapidamente. O lápis começou a riscar para lá e para cá, para lá e para cá e fez uma curvinha. Que letrinha que é essa? Ela fez a letrinha O, ele fez a letrinha U. Quanta felicidade! Agora tinha muitas letras: A, E, I, O, U. E agora eles bem juntinhos formavam o grupo das vogais, que estão em todas as palavras que a gente vê por aí. Vejam que alegria! As vogais elas ficaram tão felizes, mas tão felizes, que saíram festejando, pulavam, corriam, brincavam e se divertiam juntas. Vocês vão fazer agora a página 41 da apostila. Note que aqui tem algumas letrinhas que vocês aprenderam na história, que é a letrinha A, E, I, O, U. São as vogais. E cada uma dessas frutas que aparece aqui embaixo tem um nome que começa com uma letrinha das vogais. A primeira fruta que aparece é o abacaxi. O abacaxi começa com a letra A de abacaxi. Com a letra E, temos uma outra fruta, é o escropare. É uma fruta que você não conhece, a Pro também não conhecia. Temos uma fruta aqui com a letra I, é o ingá. Eu também não conhecia essa fruta. Você já ouviu falar sobre ela? Ela começa com a letra I de ingá. Temos também uma outra fruta diferente,
que é o oiti, que começa com a letra O de oiti. E temos outra frutinha aqui que vocês conhecem, que começa com a vogal U, de uva. E o que é para fazer? Eu quero que vocês pinte as frutas com lápis de cor. E as letrinhas, as vogais, o A, o E, I, o O, o U, vocês vão pintar com tinta. Você pode fazer pintura a dedo. Utiliza o seu dedinho e faz o contorno das vogais. Mas se não tiver tinta em casa, você pode e deve fazer com lápis, mas de preferência com a tinta, combinado? Eu vou colocar no final do vídeo a foto dessas frutas para vocês conhecerem, para vocês verem qual é a cor delas, para facilitar também a pintura, combinado? Então, boa sorte aí, faça a atividade e me mande a foto. Turma, agora vocês vão fazer essa parte aqui, ó, da página 41. Aqui tem uma proposta bem legal para vocês aprenderem como se escreve as vogais. Mas será que a gente só aprende a escrita dessas letrinhas com o lápis? Você pode brincar com as vogais de outras formas. Eu vou colocar aqui algumas formas que dá para fazer. Você pode fazer com farinha de trigo na sua casa, ou farinha de trigo, ou farinha de mandioca, ou qualquer tipo, papai e mamãe que estiver em casa, de pó, ou até mesmo terra, se for possível. Você vai colocar numa bandejinha, pode ser bandeja de frios, que não está utilizando mais, ou um pratinho que a criança brinque, coloque e peça para ela desenhar a vogal. E aí você pode ou demonstrar o vídeo das vogais, ou você pode, pai e mãe, fazer cartões com as 5 vogais. Faça cartões maiores e aí, por exemplo, vai aparecer aqui a vogal. Que vogal que é essa? A letra A. Como que você vai fazer a letra A aí com a farinha de trigo? Você vai desenhar a vogal na farinha de trigo, depois você vai apagar e vai desenhar a vogal E, a vogal I, a vogal O. Então você vai brincar de escrever e apagar as vogais. Outra forma interessante, papai e mamãe, de trabalhar as vogais com as crianças, e nesse momento elas ainda estão identificando, não está ainda fazendo a escrita. Então, uma forma lúdica de escrever as vogais é com o uso de coisas da cozinha. Por exemplo, macarrão, pode ser com feijão, pode ser com milho de pipoca que vocês brincaram, ou vocês podem fazer com papel amassado ou papel picado. Escreva em uma folha à parte as vogais. Vocês podem utilizar uma folha sulfite, e na folha sulfite dá para fazer, divide a folha em duas e dá para fazer 2 vogais em cada folha, tá? Porque se você fizer também a vogal pequenininha, a criança não vai conseguir visualizar e ela não vai desenvolver a coordenação motora. Então faça a vogal um pouco maior. Numa folha sulfite dá para fazer 2 vogais. Pai e mãe, se você quiser imprimir, tiver acesso à impressora e puder imprimir as vogais para as crianças colarem coisas nelas, ótimo. Se não puder, você pode pegar uma caneta, um piloto, um lápis de cor da criança, escreva a vogal para a criança e peça para ela fazer a colagem. Então pode fazer colagem de papel, pode fazer colagem de milho, colagem de macarrão, de feijão, do que você achar melhor. E também dá para brincar com massinha. Se alguém tiver massinha em casa, você pode pedir para a criança escrever as vogais, desenhar as vogais com a massinha. E sempre assim, você tem em mãos os cartões, as 5 letrinhas, os 5 cartões com as vogais, mostra a vogal para ela. Por exemplo, a vogal aqui. Que vogal é essa? É a vogal O. Você vai pegar a vogal O, mostrar, falar que vogal que é essa. E aí ela vai fazer o registro, mas não escrita agora, nós vamos brincar primeiro. Então você pode brincar com o que eu falei. Pode ser com terra, pode ser com farinha de trigo, pode ser com diversas coisas. Eu vou mandar alguns exemplos para você, vou colocar aqui no vídeo. Vou mandar também alguns moldes de letra,
se você puder imprimir para a criança colar papel ou colar feijão. Então fica a seu critério. O importante é que a criança brinque com as vogais, porque no maternal, por mais que algumas crianças já consigam escrever a letrinha inicial do nome, já consigam identificar, nós temos que trabalhar de forma lúdica primeiro e depois, com o tempo, a criança já vai conseguir fazer a escrita das letrinhas do seu nome, identificar outras letras do alfabeto. É isso, façam a atividade em casa. Eu quero ver se vocês conseguiram, se usaram bastante a criatividade. Um beijo enorme para vocês e até a próxima aula.